Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Ellen, sou uma mulher autista e TDAH. E aqui no meu canal do YouTube e lá no meu perfil do Insta, eu compartilho um pouco da minha rotina sendo uma mulher neurodivergente. Aqui a gente fala sobre produtividade e organização, tudo voltado para pessoas neurodivergentes. Antes da gente começar o vídeo, eu queria agradecer a interação de vocês nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Eu tenho recebido muitos comentários contando relatos pessoais sobre diagnóstico, muitos comentários me apoiando a postar com mais frequência aqui nesse canal. E é claro que eu não poderia deixar de atender aos pedidos e eu selecionei um tema para o vídeo de hoje que foi extremamente pedido nos comentários. E o tema do vídeo de hoje é como eu comecei a me descobrir uma pessoa autista depois do meu laudo oficial. Eu separei 10 características que eu comecei a notar depois que o meu laudo foi entregue. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fui diagnosticada com TDAH aos 16 anos de idade, que também já é considerado um diagnóstico tardio. E cerca de 10 anos depois, no final da pandemia, eu entrei no processo de diagnóstico para TEA Suporte 1. E sim, gente, descobri que eu sou uma mulher autista. Mas se você quiser saber essa história completa de como eu descobri, quais foram os primeiros sinais que me fizeram procurar por uma ajuda, procurar por um acompanhamento, eu vou deixar o vídeo do meu diagnóstico de autismo aqui nos cards e também aqui sobre o meu diagnóstico de TDAH. Lá tem um pouquinho mais de detalhes sobre as condições médicas e como foi esse processo na prática. Sempre que eu abro caixinhas de pergunta no Instagram ou até mesmo nos comentários aqui do YouTube, eu sempre recebo dúvidas desse tipo. Ellen, mas como você percebeu que você era de fato autista? Em nenhum momento você questionou esse laudo? Fazia sentido para você quando você recebeu a avaliação neuropsicológica? É verdade que a gente se sente ou fica mais autista depois do diagnóstico oficial? De fato, você sentiu que tudo aquilo que estava escrito no papel era o que você sentia no dia a dia? E eu vim falar para vocês essas 10 características que eu já havia percebido um pouquinho antes do diagnóstico, obviamente, né, gente? Afinal, a gente não se torna autista, a gente é autista. Mas muitas das características eu confesso que acabava passando despercebido porque eu imaginava que fazia parte da minha personalidade, dos meus traumas, da minha construção como pessoa. Não era algo que caía na estranheza assim. Eu acho muito legal, muito relevante eu trazer aqui para vocês um pouco mais aprofundado sobre a minha experiência com avaliação, já que para muitas pessoas acaba sendo um momento delicado e eu não sei vocês, né, com o diagnóstico de vocês, mas quando eu fui passar pelo processo da avaliação neuropsicológica, eu fiquei muito ansiosa porque eu não sabia o que esperar. Eu imaginava que a pessoa ia me colocar contra a parede, fazer várias perguntas muito pessoais e que eu teria que colocar os meus traumas para fora para conseguir ser diagnosticada. Na avaliação neuropsicológica do TDAH, eu lembro que eu não tive muitas questões emocionais, afinal eu estava passando pela depressão e, como eu falei, eu não sabia direito o que significava esses transtornos de neurodesenvolvimento. Então, para mim, se desse positivo, negativo, se eu fosse realmente diagnosticada, naquele momento, aos 16 anos, completamente imatura, eu acho que não faria tanta diferença assim. Já a minha avaliação para autismo, eu acho que foi no momento da minha vida que eu estava realmente procurando respostas. Então, mesmo que não fosse conclusivo para a TEA, mesmo que não fosse autismo, eu queria que fosse algo ou que não fosse algo para que eu tivesse respostas de fato. Então, eu entrei voluntariamente para fazer a avaliação neuropsicológica. Eu investi muitas colheres emocionais nessa avaliação e eu queria de fato respostas, né? Eu me lembro de algumas semanas que antecederam a minha avaliação neuropsicológica, de eu revisar as minhas anotações dos meus diários. Eu peguei muitas experiências da escola, eu conversei com alguns familiares. Então, eu juntei um dossiê para que eu tivesse elementos concretos para chegar na avaliação
e conseguir me expressar adequadamente com a profissional. E até hoje eu sou extremamente grata a ela por ter tornado essa experiência não traumática. Eu já contei para vocês aqui que eu passei por vários profissionais, né, até chegar na avaliação neuropsicológica de fato, e muitos desses profissionais eu fui invalidada por eles não acreditarem que eu pudesse ser, de fato, uma pessoa autista, né, uma mulher autista. E dentre essas 10 características, tem algumas que são critérios de diagnóstico de fato e outras que são apenas características do autismo, mas que também estão presentes em outros transtornos, tá bom? Então, não é para você ficar desesperado ou desesperada quando você assistir esse vídeo e achar que você é autista só porque eu falei essas características, tá bom? Eu sou uma mulher autista e tenho elas, mas não significa que se você tenha uma ou outra, que você também seja. Combinado? Então, a primeira característica, que inclusive é um critério de diagnóstico para autismo, são as estereotipias, que são esses movimentos restritivos, repetitivos e também muitas vezes regulatórios. Eu me lembro de ler em vários lugares sobre autismo e sempre tinha essa palavra, estereotipia. Confesso que no início eu achava que eu não tinha, e tudo bem, eu achei que isso poderia ser conversado na avaliação e eu poderia entender depois melhor, mas com o processo de diagnóstico eu entendi que eu tinha algumas estereotipias que sempre estiveram presentes comigo. Por exemplo, puxar os dedinhos da mão. Gente, eu tenho muita mania. Quando eu tô falando, quando eu tô gravando, quando eu tô numa situação tensa, quando eu tô na rua, eu tô sempre com as mãos juntas e puxando os dedinhos. Não sei por que faço isso, é algo que me acalma e é algo que eu faço desde sempre. Outra coisa é balançar a perna. Por muito tempo eu imaginei que balançar a perna seria um sintoma de ansiedade, de hiperatividade, né? Afinal, eu sou TDAH e muitas das pessoas ao meu redor também sempre me falavam, Ellen, para de balançar as pernas. Na escola, às vezes eu balançava tanto a perna que eu chegava a balançar a cadeira da frente do meu colega, da minha colega. Então, sempre foi algo que incomodou muito as outras pessoas e que eu fazia muita força para não fazer. Mesmo em momentos que eu tomei medicação para ansiedade, em momentos que eu não me sentia vulnerável, nem tão ansiosa, mesmo na infância, na adolescência, eu ainda assim sentia muito conforto ao balançar as pernas. Outra estereotipia é apertar as mãos. Além de puxar os dedos, eu sempre apertava muito as mãos. E quando eu tô muito nervosa, muito desconfortável, muito ansiosa, eu preciso me mexer. Não é algo voluntário que eu consigo escolher não me mexer, né? Seja me posicionar na cadeira, seja balançar, seja sair andando. E eu só fui perceber que eu tinha esses movimentos, né? Que eu apresentava essas estereotipias quando eu passei pelo diagnóstico e comecei a entender um pouco mais a fundo o que eram as estereotipias, tá? Até o momento, então, do diagnóstico, eu não considerava isso uma estereotipia, mas pós-diagnóstico eu entendi que faz parte, sim, desses movimentos regulatórios. Segunda característica, ecolalia. Com certeza você já ouviu falar sobre essa palavra difícil e eu imaginava que para autismo feminino não teria tantas diferenças assim em relação ao autismo masculino, ao autismo infantil. E quando eu fui diagnosticada, aliás, bem próximo, né, de eu receber o laudo, eu já estava completamente imersa em grupos de autistas mulheres, entendendo mais sobre o espectro feminino, e eu entendi que eu fazia ecolalia. Então, para quem não sabe, é você mimetizar sons, repetir palavras mentalmente, verbalmente, né? Você verbalizar a palavra, imitar sons. Então, isso para mim não ficava tão claro porque eu imaginava que era só uma insegurança minha. Por exemplo, no trabalho, quando eu sou colocada sob estresse, eu sempre repito a última frase que a pessoa me fala, né? Para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho na área cirúrgica. E é uma área cheia de protocolos, uma área super tradicional e que as pessoas fazem checklist escrito e verbal o tempo todo. Então, essa minha característica acaba passando um pouquinho despercebido pela minha área. Então, supondo que um outro médico chegue para mim e fale assim, Ellen, por favor, faça tal coisa. Aí eu sempre respondo sim,
Aí eu respondo, Ellen, na minha cabeça, vou fazer tal coisa. Então eu sempre repetia muitas palavras, né? Eu ouvia muitas músicas repetidamente, a mesma música várias vezes. Parece que nunca era suficiente. Barulhos sempre ecoam na minha cabeça de forma repetida, né? Então, passou um carro buzinando, parece que aquela buzina vai ficar passando na minha cabeça por muito tempo. Às vezes eu tentava imitar o som. Então, muitas coisas que fazem parte aí da ecolalia, eu não percebia, eu sabia que eu confirmava verbalmente, mas eu atribuía isso à carga da ansiedade, da insegurança e acabou. Mas, durante a avaliação, o profissional que fez a minha avaliação começou a perguntar sobre ecolalia e eu falei que eu não tinha percebido, e ela percebeu que eu tinha alguma coisa para falar e começou a perguntar de outras maneiras. Foi quando eu comecei a explicar para ela isso que eu tô falando para vocês aqui no vídeo, e ela me comentou e ela me falou que isso fazia parte sim da ecolalia, certo? Então, estereotipias, ecolalia, sensibilidade auditiva, e isso eu sei que eu tenho desde sempre, tá bom? Não necessariamente a lugares, enfim, públicos, por exemplo, shopping, mercado e etc., restaurante, se tiver mais ou menos cheio para vazio. Mas eu tenho muito problema com ruído, tenho muito problema com som de carro, com buzina, com barulho de liquidificador, barulho de aspirador de pó, TV alta. Por exemplo, eu tô no carro, andando de carro e tem o barulho do trânsito, e se o rádio tá ligado, eu não consigo lidar com esses dois barulhos de fundo ao mesmo tempo. Então, em muitos momentos da minha vida, eu trabalhei, eu fui numa festa, eu fui num casamento, eu fui no shopping, e eu voltava literalmente esgotada para casa, com dor de cabeça, com náusea. Então, a sensibilidade auditiva eu sempre soube que eu tinha, mas eu não sabia que era pelo autismo. Quarta característica, sensibilidade tátil. E isso, gente, eu confesso que foi uma coisa que me libertou. Desde muito nova, eu tenho muita sensibilidade a roupas, a casacos, a lençol, a cobertor, as pessoas me encostando, a texturas de parede, de mesa, de objetos. Eu sempre tive muito, muito, muito problema com isso. E eu não sei se eu já comentei aqui em algum vídeo da minha infância, eu sempre ia em lugares com os meus pais que precisava de roupas mais arrumadinhas, né, roupas sociais, e isso sempre foi um incômodo muito grande. Eu tinha tanta raiva dessas roupas, eu tinha tanta agonia, que sempre que eu tinha chance, eu cortava essas roupas escondidas, eu jogava fora, eu dava para amiguinhas na escola, tudo para minha mãe não achar no guarda-roupa e eu ter que usar aquela roupa que eu tanto odiava. Era uma sensação de incômodo tão grande e que até hoje é assim, viu? Geralmente, quando eu gosto de uma roupa, de uma blusa, eu compro 3, 4, 5 da mesma para que eu não tenha que ficar procurando depois e que eu tenha somente roupas que são perfeitamente possíveis de serem usadas no meu armário. Ellen, isso é frescura. Não, eu juro pra vocês que se eu tô com uma roupa que tá me incomodando, eu não consigo pensar em mais nada. Quinta característica, sensação de infinidade. Eu não sei se é esse o nome, se as pessoas definem isso dessa maneira, mas eu vou compartilhar aqui para saber se vocês têm isso, tá? Então deixa nos comentários se você tá entendendo o que eu tô falando, por favor. Que seria essa sensação de infinidade? É uma sensação de que aquele estímulo que eu estou sendo submetida não tem fim. Por exemplo, quando passa um carro buzinando na rua. Aquele incômodo para mim é tão grande que eu imagino que aquela buzina, que aquele barulho nunca vai terminar. Por exemplo, quando o alarme do carro dispara, eu fico muito ansiosa, muito desesperada. Por exemplo, quando eu tô no elevador e que tá calor, eu imagino que aquele calor nunca vai terminar. Eu sei racionalmente que tudo que a gente é submetido de estímulo, calor, frio, dor, som, toque, vai terminar. Eu sei que tem finitude, mas a sensação daquele estímulo, para mim, é como se fosse permanente. E a minha sensação de desespero também. Então, eu não sabia definir isso em palavras, né? Expressar isso em palavras. E isso gerou muitos momentos que eu me senti deprimida, ansiosa, extremamente irritada durante a minha vida e eu não sabia explicar por quê. Então, hoje em dia, quando eu passo por algum estímulo assim, por exemplo, o do alarme do carro,
E eu sempre fico me lembrando, Ellen, fica tranquila, o dono vai aparecer. Ellen, a bateria do carro não aguenta tocar para sempre. Ellen, esses alarmes têm tempo certo. Ellen, é só travar e destravar o carro, alguém vai perceber e o barulho vai cessar. Então eu sempre fico arrumando vários jeitos, várias soluções da minha cabeça para que eu diminua essa sensação, esse desespero de infinidade que eu tenho com os meus incômodos. Sexta característica que eu acho que é um dos principais critérios de diagnóstico, né? Que é a rigidez cognitiva. É uma inflexibilidade, né? Então a gente tem uma dificuldade em alterar em contextos, em mudar de ideia. Geralmente soa como uma teimosia um pouquinho acima da média. A gente não consegue lidar adequadamente com imprevistos no dia a dia, com mudanças de rotina, e eu sempre tive muita rigidez, principalmente pela forma que eu fui criada, e juntando com o autismo isso não colaborou com a minha convivência social. Então, se você combinar comigo que você vai sair no final de semana comigo, que você vai passar as 2 em casa, eu vou entender se você tiver um imprevisto, mas isso não vai impedir de eu ficar chateada. Não é nem com você, é com a situação. E às vezes o chateada, ele vem como assim, uma onda de emoção e de sentimentos. É contar com o inesperado, é lidar com o imprevisto, é lidar com o atraso das pessoas, é lidar com a vida. A vida acontecendo, a rotina acontecendo, sempre foi algo que agrediu muito essa questão da minha inflexibilidade. Também não conseguia me expressar e dizer isso em voz alta, que eu era uma pessoa rígida. Aprendi muito sobre isso durante o processo de diagnóstico e também muito, gente, com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que foi, assim, uma das melhores vertentes que eu fiz e que me ajudou a entender muitas questões do dia a dia. Sétima característica, literalidade. Pois é. Eu sempre me gabei que eu era a pessoa que conseguia participar das piadas e entender as metáforas, ou melhor, até usar as metáforas. Mas a literalidade atacava muito quando eu tinha uma desavença com a pessoa, quando eu ouvia conversas paralelas, quando eu ouvia conversas rápidas, fora de contexto. Eu nunca consegui jogar uma conversa fora em um bar. Eu nunca soube falar sobre coisas aleatórias, eu sempre falei sobre os meus interesses, então eu sempre entendia bem errado o que as pessoas queriam dizer. Também não me achava uma pessoa literal até começar a reescrever muitas fases da minha vida e entender que ela sempre esteve presente. Mas, como toda boa mulher autista, o masking era tão forte que eu aprendi a me adaptar quase que em qualquer ambiente. Oitava característica. Dificuldade em me manter em contextos sociais. Vamos lá, essa tem história, viu? Eu sempre fui uma pessoa relativamente comunicativa, que fazia de tudo para estar presente em aniversários, casamentos, festas, viagens, amigos. E eu acho que isso era mais fácil quando eu era adolescente, porque eu tive a sorte, talvez a bênção, de ter arrumado um grupinho de amigos bem legais durante o ensino médio, que gostavam de fazer basicamente as mesmas coisas que eu. Mas nem sempre foi assim. No meu ensino fundamental, e confesso que na faculdade, eu me sentia completamente desencaixada. Eu não conseguia reagir aos ambientes, à rotina, à energia que aquelas pessoas tinham da mesma maneira. Eu me sentia sempre muito cansada, sempre muito esgotada e tinha dias que eu não queria ver uma pessoa na frente, de tanto que eu tinha que interagir e mascarar tudo que eu precisava mascarar. E eu não imaginava o quanto eu vivia em sofrimento até eu entender que eu era autista e começar a mudar hábitos. Quando a gente experimenta a mudança na rotina, quando a gente experimenta não ficar na reserva energética o tempo todo, a gente cai na graça do conforto. Ellen, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu nunca tinha me sentido bem por tantos dias seguidos depois do diagnóstico. Porque eu fiz mudanças significativas em horário, em organização, em rotina, em contatos. Eu mudei muita coisa na minha vida depois do diagnóstico do autismo. E, consequentemente, isso me fez economizar energia pra caramba e evitar muito sofrimento diário. Nona característica, a tão falada seletividade alimentar.
Não, eu como de tudo. Não sou chata para comer, eu como até no refeitório do hospital. Pois é, mas eu sou o tipo de pessoa que escolhe o lado de pegar o arroz dentro da panela, escolhe de novo aonde você vai colocar o garfo e depois você ainda escolhe o grão do garfo para conseguir comer. Isso também é seletividade alimentar. Tem alimentos que eu não consigo passar nem perto até hoje. Eu tenho uma alimentação bacana, eu como frutas, vegetais, enfim, legumes, eu como bastante comida, mas o meu problema sempre foi escolher muito. E ser completamente obcecada por alguns tipos de alimento e esquecer completamente que existem outros além daqueles. Então eu poderia sim, por exemplo, comer arroz com ovo todos os dias ou estrogonofe todos os dias sem enjoar 30, 40, 50, 60 dias e eu não iria me sentir mal com isso. Pelo menos não por vontade própria. Quando eu era criança, eu era uma criança extremamente chata para comer. O que fez com que meus pais, que eram pais na década de 80 e 90, cá entre nós, décadas bem punks para criança, introduziu açúcar. Então eu fui por muitos anos viciada em danoninho, chocolate, Coca-Cola. E olha, não tenho vergonha de falar, só consegui largar o vício do refrigerante faz poucos meses. Então eu sempre optava pelo industrializado, porque era sempre mais previsível. E eu não teria surpresas desagradáveis como era com os demais alimentos. E 10ª característica, acredito que foi a principal característica que me levou de fato às portas da terapia, foi a desregulação emocional. E por ser TDAH e autista e possuir uma química cerebral atípica, nós temos uma baixa tolerância à frustração, a imprevistos. A desregulação emocional também é influenciada pelo córtex pré-frontal, principal região afetada pelo TDAH. Níveis de dopamina e serotonina também diferente, problemas de atenção, maior probabilidade de desenvolver ansiedade e depressão e outras comorbidades. Eu nunca entendi porque eu era uma pessoa mais triste que as outras pessoas. Eu acho que é chato falar isso, né? Mas eu sempre fui muito mais sensível que as outras pessoas. Tanto para momentos bons, quanto para momentos não tão bons assim. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Aquela pessoa que se chorar, tem que chorar para valer. Aquela pessoa que se rir, tem que rir para valer. E apesar de parecer bem poético, a intensidade aqui só me atrapalhou ao longo da vida. Hoje em dia, eu sei dos gatilhos que acabam me desregulando emocionalmente e sensorialmente e consigo gerenciar isso um pouquinho melhor. As 10 características que eu falei aqui no vídeo para vocês, gente, algumas delas são sim critérios de diagnóstico, outras não, são só uma percepção da minha rotina, da minha vida pós-diagnóstico de autismo. São talvez características e percepções que eu já ouvi também outras mulheres relatarem, mas que cada uma tem uma vivência e uma experiência diferente. Não significa que você tem o mesmo diagnóstico, também está no espectro, o mesmo grau de suporte, que você será igual a mim, principalmente no que eu falei nesse vídeo. Agora eu quero saber de você que está me assistindo aí do outro lado da telinha, quais dessas características te chamou mais atenção, se você possui alguma delas, e me conta também se você foi diagnosticado, o que você começou a perceber depois que você leu o seu laudo, depois que você pegou esse diagnóstico nas mãos? Você ficou mais autista? É isso que as pessoas ao teu redor te falam? E se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil eu vou deixar aqui embaixo passando na tela, é o @sinapse criativa, e lá no Instagram eu consigo estar mais próxima de vocês, mostrando mais sobre minha rotina e falando também sobre organização, sobre produtividade, tudo voltado para autistas e TDAHs. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo sugestões de outros vídeos que eu vou trazendo para vocês, vários outros temas que eu achar pertinente e temas que podem te ajudar aí nesse processo, nessa construção de rotina, nessa nova fase que você e que eu estamos vivendo. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.